relógio, ele não se converte. Pode ser garagem, igrejinha ou igrejão. Ele é atribulado, que ele corre, não espera não. Aliás, ele dá uma segurada, né, para o culto não acabar logo. Ele vai embora, ele é meio atribulado. Mas chegará o dia que não terá relógio. E esse dia, meu irmão, vai ser vigilhão direto, ô glória. Vai dar nem tempo de respirar. Você que tem a Bíblia, abra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Gostaria de agradecer a banda, sempre disposta a estar conosco. Otávio, Deus abençoe muito. Em nome de Jesus, estou honrada e feliz de estar aqui através do convite da pastora Cátia e do pastor, seu esposo. E da responsabilidade também de saber que eles não estariam e nos confiou estar aqui, irmãos. Eu não sei o que Deus viu em mim, mas Ele viu alguma coisa que ninguém viu. Esses dias eu estava questionando, eu falei, Jesus, eu era aquele tipo de jovem da escola que eu pulava muro para ficar só jogando bola. Para mim o interclasse era o ano inteiro. Você ia na classe, eu não estava, eu estava jogando bola. Olha lá. Falei, Deus, por que o Senhor não escolheu uma CDF que gostava de ler, de estudar, para pregar? Não, o Senhor foi e me chamou. O Senhor quebra protocolo e Ele escolhe quem ninguém escolheria. E Ele capacita os incapacitados. Será que tem alguém aqui que é incapacitado? Pode levantar as mãos e os pés, porque eu sou incapaz. Mas quando nós declaramos, eu não tenho, eu não sou, eu não posso, o grandão da Galileia desce e olha e diz, é você então, é você, é você. Não tem currículo, mas tem disposição. Não leva jeito, mas tem perseverança. É você que Ele viu. E eu vou dizer, aleluia, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega o fraco para confundir o forte. Ele pega as coisas vãs desse mundo e levanta. E para quem tenta fugir, Ele diz assim, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Segura que é de graça. Olha para quem está do teu lado e diga, está querendo fugir por quê? Quem encontrou, de dar um amém bem alto aí. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim, e depois dele vinha Samar, o filho de Agé, o Eratita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Repita comigo, um pedaço. Repita, pedaço. Coisa pequena, que ninguém dá nada, que ninguém quer. Amém? Por que quando eu diminuo a voz, vocês diminuem junto? Olhe para cá. Um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Verso 12, ó. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno e o defendeu, e o matou os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. Repita comigo, ele porém, bem alto, vem comigo, diga, ele porém pôs-se de pé no meio do terreno. Amém, queridos? Quem está comigo, diga glória a Deus. Olhe para cá. Estou sentindo algo diferente de Deus, hein? Quem está comigo até as 9, dá um glória. Quem está comigo até as 9:30, dá um glória. Quem está comigo até as 10 horas, dá um glória. Quem está comigo até a meia-noite, dá um glória. Vocês vão ficar sozinhos, que eu tenho que voltar para Jaú ainda, tá bom? Vocês se vigiam. Brincadeiras à parte, irmãos, olhe para cá. A palavra do Senhor aqui vai estar falando acerca de um homem por nome de Samar. E esse Samar não é o mesmo Samar que é irmão de Davi. Esse Samar aqui é um guerreiro. E quando nós vamos olhar para a trajetória de Davi,
Antes de falar do Davi rei, antes de falar do Davi líder, do Davi guerreiro, é necessário que eu pausadamente fale acerca do Davi que foi chamado por Deus lá no campo cuidando das ovelhas. A palavra do Senhor vai dizer que existia um homem por nome de Jessé. Vai falar que ele era belamita e ele tinha muitos filhos. Filhos que eram de boa aparência, aparentemente preparados. E o Senhor rejeita Saul e manda e ordena que Samuel vá até a casa de Jessé, que dali entre os filhos de Jessé o Senhor levantaria um rei. Só que Deus não revela o nome, Deus não revela as características de quem seria esse filho. Deus só fala para Samuel: vai. E Samuel até questiona Deus: mas se Saul ficar sabendo, ele vai se encrespar comigo, porque onde já se viu vir um profeta na cidade para ungir outro rei, sendo que ele ainda está no trono. E Deus fala: vai e diga que você está indo para ofertar então, e vai e faz o que eu estou mandando. E Samuel assim fez. A palavra do Senhor vai dizer que chegando lá então, Samuel causa alvoroço, e os sacerdotes agora estão até amedrontados, porque Samuel está pisando naquela terra. Porque quando o profeta pisava em uma região, uma localidade, numa casa, num palácio, o povo já temia e sabia que o profeta não estava ali por acaso. O profeta não estava ali para falar mais uma agenda. O profeta não estava ali para querer dizer: eu estou viajando para mais uma igreja, para um lugar. Não, o profeta estava ali para uma responsabilidade. Olhe para cá. Nós sabemos que o sacerdote tinha a responsabilidade de pegar a oferta, o sacrifício do povo e levar até Deus. Mas o profeta não. O profeta tinha a responsabilidade de receber de Deus para entregar para o povo. Então quando Samuel pisa lá, os sacerdotes estão amedrontados e querendo entender o porquê que o profeta estava lá. Então manda chamar Jessé e os seus filhos. E agora Samuel vai começar a observar que passa um filho, passa outro filho, passa outro, e um deles que passa é Samá. E a palavra do Senhor vai dizer assim, aleluia, que ele começa a tentar para a aparência. Olha, esse tem perfil, esse parece que é bom, esse leva jeito. E o Senhor dá uma advertência para ele e diz: Samuel, não atentes para a aparência, você vê como o homem vê, porém eu vejo, aleluia, o coração, eu contemplo o coração, e não é nenhum desses daí que eu escolhi para ser rei. Pergunta para o pai se acabaram os mancebos. Aí Samuel, através da revelação de Deus, olha para Jessé e diz: acabaram-se os mancebos? Jessé olha e diz assim: ainda resta um, porém está cuidando de ovelhas. Primeiro ponto, irmãos, Davi, a primeira rejeição que ele sofre antes dos irmãos é a rejeição do próprio pai. Porque pai que é pai, ele confunde o nome, mas ele não esquece quantos filhos tem. Minha avó teve 12. Tinha hora que ela chamava o Eduardo de Geraldo, Geraldo de Augusto, mas ela não esquecia que ela pariu 12 filhos. Agora Jessé vai trazer os principais e vai esquecer de Davi. Então a primeira rejeição que ele enfrenta é a rejeição talvez do próprio pai. Aleluia. Outra coisa, os irmãos achavam Davi menos importante, porque Davi cuidava das ovelhas e eles eram destaques, eles trabalhavam no exército. Mas preste atenção, aleluia, lá no meio das ovelhas, no meio da onde ninguém via, o Senhor o viu e achou graça nele. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Talvez, querido, se Deus perguntasse para Davi: Davi, você quer ser rei? Ele ia falar: não estou preparado. Davi, quer sentar no trono? Não, Senhor, eu não levo jeito, e mais, é melhor eu ficar aqui, aonde eu já conheço, aonde eu tenho afinidade de cuidar de ovelha. Davi talvez, aleluia, não teria ousadia de dizer: pode me levar que eu vou. Não, por isso que Deus preparou para ele uma trajetória. Irmão, se você não aprender a ser grato com Deus, no pouco, no anonimato, aleluia, tendo pouquinho, Deus nunca vai fazer você subir o nível. Deus não, aleluia, Deus não foi saber que era Davi quando Davi está no trono. Deus já sabia que era Davi quando ele ainda estava cuidando das ovelhas do seu pai. Posso falar? Falo ou não falo? É a mesma coisa. Deus quer fazer você subir de nível. Só que Deus primeiro quer ver se você é uma pessoa bondosa,
Deus me der bastante, eu vou fazer, viu? Quando você tiver para comprar 10 cestas básicas, é fácil. Deus quer ver se você é bondoso agora. Que chega o dia da primícia, você olha para o armário, Antônia, só tem 2 pacotes de arroz. Aí você pensa, 2 pacotes dá para 30 dias. Se eu der vai faltar. Avarento. Como assim, missionária? Você nem sabe se vai estar vivo amanhã para almoçar? Você está querendo contar com os 30 dias? Deus quer saber quem é bondoso no pouco. Peraí, eu tenho 2 pacotes que dá para 30 dias, mas eu vou ofertar e deixar e Deus proverá. Agora você está querendo ter bastante para Deus te usar? Não. Deus já sabia que era Davi que ia para o trono. Não quando Davi chegou no trono, mas quando Davi estava lá ainda, no anonimato, cheirando ovelha, aonde ninguém queria estar. Mas nós queremos, glória, nós queremos estar no lugar, mas nós não queremos, aleluia, louvado seja Deus, mostrar que nós temos o coração em Deus e não em coisas. Davi não tinha o coração no trono, Davi tinha o coração em homem segundo o meu. Quer mais? Ou tá bom? Agora tem pessoas que têm o coração no trono, por isso que passa 10 anos ele está no mesmo lugar. Só que agora Deus quer subir Davi de nível. E o tempo passa, Deus começa a provar Davi, e Davi vai se destacando, irmãos, Davi vai deslanchando. A primeira coisa que nós temos que entender, que a pessoa que Deus chama para desfrutar, ela sabe que ela foi chamada, e quem foi chamado não força a porta, não força amizade, não força lugar, não força espaço. Quem foi chamado para desfrutar, espera em Deus, e Deus prepara, ergue o pé, Deus põe o caminho, põe o cajado na água e o Senhor abre o mar. Aleluia. A primeira evidência de uma pessoa que foi chamada para desfrutar, ela espera em Deus. E ela sabe que tudo que acontece, que não acontece na vida dela é Deus. Ela não dá crédito para o diabo. Davi foi uma pessoa chamada para desfrutar. E posso falar mais? Quando ele vai para o vale para levar marmita para os irmãos, tá bom? Porque quem quer trabalhar, quem quer fazer, não está nem aí para o lugar que é. E aleluia, louvado seja Deus, e não está nem aí para a posição que é. Está precisando, eu vou. Mas é quem te difamou, Deus está mandando eu vou. Davi estava indo a mando do pai, não a mando de qualquer um. A Davi foi confrontado, mas ele foi obediente. Ei, a obediência tem que ser maior do que o teu orgulho. Aleluia. Talvez tenha irmão que está deixando de ser abençoado, porque Deus liberou algo sobre a tua vida e você é orgulhoso e orgulhosa, não está querendo fazer. É porque falou de mim, porque deu risada da minha família, é porque olha torto para mim. Vai, coração pequeno, vai, aleluia. Eu sou homem, homem que bate no peito não é homem não, irmão. Aleluia, tem muito menino falando que é homem. Homem que é homem, ele só não fala, ele prova que ele é competente para fazer. E mulher de Deus, mulher de respeito também. Olhe para cá, Jessé falou, Davi, pega a comida e leva para os seus irmãos. Ele não questionou, eu levo. Chegando lá, tinha uma oportunidade preparada por Deus. Qual era a oportunidade? Lutar, guerrear. Você quer desfrutar e não quer guerrear? Aleluia. Deus tem um rolo compressor preparado para nós, para nivelar o lugar, para tirar os galhos, para tirar as pedras. E a gente está, sabe querendo fazer o quê? Sentar numa sala com ar-condicionado, cruzar o braço e falar, Deus, estou esperando o Senhor fazer por mim. Não é assim que desfruta, irmão. Não tem como eu falar, eu sou uma pessoa que desfruta de Deus e em Deus, sendo que eu só quero a parte boa. Eu só quero quando o fruto está bom para colher. Não é assim, irmãos. Quem foi chamado verdadeiramente, ele cuida do passo a passo. Ele quer saber o que está acontecendo. Meu pai era decorador, e quando a flor vinha de Hortolândia não, Olambra, isso mesmo. Quando a flor vinha de Olambra, o caminhão chegava, os rapazes começavam a separar.
Meu pai falava, não desce nada do caminhão. Mas por quê? Está na nota. Abre o caminhão. Abriu o caminhão, ele queria ir lá, andar nos corredores. Não foi essa que eu escolhi, não foi essa que eu vi. Ele queria ver se a rosa estava com o botão aberto ou fechado. Ele queria ter o cuidado. E vou falar para você, ele começava a conversar com a flor. E sabe que hora que ele acabava de conversar com ela? Só quando o casamento já estava montado. Ele falava, ó, tô indo embora, hein? Não murcha antes da noiva chegar não. Aguenta aí que a noiva tem que ver você linda. E posso falar? Não murchava. Ele estava mostrando o que? O zelo. Não era só pegar a flor e enfiar lá. Não, ele estava mostrando o que? O detalhe, o cuidado. Agora, muitas das vezes nós, por causa da ansiedade, joga semente e perna para quem tem. Vamos ver o que dá. Não é assim. Joga semente, tampa, aduba, coloca água, conversa com ela, fala, querida, Deus me deu, eu plantei com fé e eu sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar. Falei isso para minha tia hoje. Ela não é cristã e ela é daquele tipo de gente que gosta de saber tudo que acontece na igreja, nas igrejas, para depois confrontar. Ela olhou para mim e falou assim, mas precisa ter dinheiro. Eu falei, tia, sabia que nem tudo é dinheiro? Não, eu falei, não. Tem coisa que vai da mente, tem coisa que vai de você, aleluia, declarar. Tem coisa que não é o dinheiro. Ela, não, eu falei, não. Peguei uma foto, falei, tá vendo esse altar que lindo? Tô. Falei, quem vê pensa que eu gastei um monte. Olhei para a igreja e falei, eu quero mudar. Posso, pastor? Você tem carta branca? Eu falei, fechou. Fui numa loja, R$60, comprei um rolo de adesivo. Mandei colocar, porque eu não sei. Tem quem faz e tem quem tem a ideia. Eu tive a ideia. O irmão colocou de fora a fora um ripado, que você olha de longe e você fala, nossa, que ripado lindo. R$60. Nem tudo é dinheiro. Tem coisa que é a mente, é você declarar. Escute, olhe para cá. Ministramos, estamos na dependência de Deus. E muitas das vezes, por ver quem está na mídia, que está, nossa, está voando, ó, de carrão e tudo mais, não sabe que na verdade o bastidor não é assim não. Ali o negócio é arrochado. E esses dias eu abri a minha geladeira, eu falei, Senhor, só tem água para beber e gelo no congelador, porque não abandona, né? A água e o gelo não abandona nós. Aleluia. Eu falei, Senhor, o que é isso? Minha irmã foi em casa e falou, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, só traz um óleo. Ela falou, amém. A gente tem pouco, mas o pouco que a gente tem, a gente divide. Chegou em casa, ela viu a situação. Ela falou, por que você não falou que você estava no estreito? Eu falei, Tainá, fica em paz, porque amanhã à noite eu vou no mercado. Detalhe, não tinha dinheiro para cair no Pix, não tinha R$1 na conta. Os 30 centavos que tinha nenhuma, eu mandei para outra, fez uma inteira, para inteirar outra coisa, porque tem dia que é assim, aleluia, louvado seja Deus. E minha mãe olhando para um lado para o outro, eu falei, ela está agoniada, porque ela está vendo o estreito que nós estamos. Depois de tanto tempo, Deus permitiu isso na minha vida, e eu entendi que Deus permitiu, Antônia, para ver aonde meu coração estava firmado, se eu ia glorificar a Deus ou se eu ia murmurar. Aleluia, louvado seja Deus. E chegou uma hora que eu estava angustiada, comecei a roletar no WhatsApp, conversando com uma pessoa, e a angústia veio no meu coração. Deus falou, toma jeito, vai orar, vai pro joelho, vai falar comigo. Eu dobrei o joelho e falei, Deus, o Senhor é o Deus do ouro e o Deus da prata. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Move, Pai, move o coração e entra com a providência. Chegou uma mensagem para mim, a pessoa falou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, à noite eu vou no mercado. Não tinha R$1 na minha conta, só que na hora exata que escureceu, Deus moveu algo na vida de alguém. Deus abençoou alguém para eu ser abençoada. E à noite eu estava no mercado, porque eu declarei, eu tive o poder da declaração. Eu falei, à noite eu estou no mercado. Não tinha dinheiro, eu estava falando, à noite eu estou no mercado. Eu estava falando e declarando. É isso que está faltando, o desfrutar, é ter confiança em Deus. Missionária, eu não desfrutei ainda, porque está faltando você declarar e determinar. Repita assim comigo, bem forte. Deus não me chamou para murmurar no tempo de escassez. Deus me chamou
para declarar e determinar. Aí tudo a gente quer agradecer e enfatizar o adversário. A gente nem percebe. Não trocou o pneu tá careca. Sai para trabalhar, tá furado. Ó, o inimigo tá furioso. Não tá, foi você que não trocou, foi eu que não troquei. Fui eu que não fiz certo. Tá sem cinto andando, a polícia vai e multa. Olha que tribulação, tá tentando me parar. Não é, nós fizemos errado. Davi chegou, o gigante estava lá. Ei, cadê o povo do Deus vivo? Davi chegou, brotou, olhou e falou: quem é você? Ó, incircunciso filisteu. Ai, adorei agora. Quem é você? É gigante, mas quem é você, incircunciso filisteu, para afrontar o povo do Deus vivo? Davi não chegou falando: ai, gigante, ai, é grande, olha o tamanho. Não, Davi aqui, ó. Quem é você, incircunciso filisteu, para afrontar o povo do Deus vivo? Tu vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Tá entendendo? Se Davi enche a bola dele: ai, que grande, ai, gigante, ele ia falar: sou eu mesmo. Baixa. Não, Davi mostrou para que ele estava lá, meu irmão. Então para de enfatizar e engrandecer o nome do inimigo, e começa a falar mais do Deus que você serve. Aleluia, que o inimigo perde força. Aleluia. Ai, o inimigo está cirandando. Meu filho caiu de moto. Muda essa palavra e diga: meu filho está na escola de Deus. Deus está provando porque quer fazer dele um homem de Deus e não um menino. Muda as palavras. Começa a declarar. Deus não te chamou para murmurar. Deus te chamou para declarar, determinar e desfrutar. Quem está comigo? Quem está? Davi torna rei um bom líder e começa a discipular quem está do seu lado. No meio dos guerreiros, 3 se destaca. Um deles, Samar. E agora o povo filisteu, que era o mesmo povo do gigante Golias, vai se alinhar para atacar o povo de Deus. Só que agora o povo está amedrontado. E antes de começar a guerra, que eles estão vendo que o inimigo vai invadir, sabe o que eles fazem? Eles vão embora. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, tem 2 grupos de pessoas. Quem fica com medo e vai embora, e quem permanece para determinar, para desfrutar. Olha para cá, quem é você no meio dessa galera? Talvez você entrou aqui hoje como alguém que está fugindo do chamado, fugindo da profissão que Deus te deu. Tem gente que está com o diploma na mão, só que pensa: tem uma empresa maior, um profissional melhor, com mais experiência, eu não vou entrar agora. Então se sujeitou a trabalhar em outra área por causa de salário. Deus está falando: frouxo, frouxa. Você pediu, eu capacitei e dei. E agora que você tem o que você precisa, a ferramenta, você está com medo. Você está olhando e está pensando: tem alguém maior do que eu. Talvez você entrou aqui assim hoje. Você entrou amedrontado, querendo fugir, mas você vai sair daqui determinado. Aleluia, com sede de declaração, para desfrutar de um novo tempo. A Bíblia vai dizer: e todos fugiram. Ele, porém, isso aqui é lindo demais. Ele quem? Samar. Samar e mais quem? Samar e mais ninguém. Samar e Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Diga qual. É achar que quem vence é a maioria, se esquecendo que quando eu estou em Deus, eu e Deus que se torna a maioria no meio de uma multidão. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem o que você precisa. Você e Deus é maioria missionária, mas é um monte de diagnóstico. Você e Deus é maioria, mas missionária é um monte de doença. Você e Deus é maioria missionária, é um
tem 10 casas para o sorteio, e tem 20 pessoas, eu estou no meio, da maioria é eles. Não, você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria, para com isso. Aleluia. Para de ficar andando como um derrotado. Uma coisa é porque andar meio assim porque está com dor. Outra coisa é acostumar a andar sempre cabisbaixo. Ai, eu não tenho, eu não posso, ninguém gosta de mim. Anula essas palavras. Mas também não se exalta muito não. Eu posso, eu tenho, não. Ele pode, ele tem. E ser abençoado é consequência da minha obediência. Finalizo aqui. Samar. Ó, aprenda isso aqui. E vamos embora para casa para guerrear. Porque é guerra, e guerra, e guerra, e guerra. Mas no meio das guerras tem desfrutar. Olhe para cá. Samar olhou e falou: que galera que está indo embora, hein? Mas eu não tenho, o meu compromisso não é com eles. O meu compromisso é com quem me chamou. E se o Senhor está falando fica, eu vou ficar. Samar fica na guerra para defender um pequeno campo de lentilha. Lentilha é o prato principal de um israelita. Só que na verdade não é de lentilha que eu estou falando, porque aquela lentilha tem uma história. Não nasce lentilha do dia para a noite. Leva tempo, leva cuidado. Samar se prontificou a ficar, sabe para quê? Ele estava declarando: eu não quero saber se eu sou a terceira geração de quem plantou o campo de lentilha. O que eu quero saber é que hoje a minha responsabilidade é ficar e defender o que Deus nos confiou. Eu não quero nem saber quem foi. Eu estou preocupado em me organizar porque eu fiquei. Tem alguém que já está pegando. Aleluia. Quem foi, foi. O meu compromisso é, aleluia, ter excelência em ficar e lutar até o final. Não era sobre a lentilha, mas era sobre a história que aquele campo trazia para o povo. E como não é de lentilha que eu estou falando, eu finalizo. Para você hoje, não é um campo de lentilha. Literalmente. Para você hoje, é o seu casamento, é a sua faculdade, é o seu projeto. Hoje o seu campo de lentilha é aquela pessoa que você está tentando ganhar para Jesus. E quando você ora para ela, mais afrontosa ela fica, mais ela quer debochar. Talvez o seu campo de lentilha é esse. E Deus está falando assim para mim: ainda que você conheça muitas histórias de pessoas que estão passando o que você passou, e elas abandonaram no meio do caminho, não conseguiram permanecer, não olhe para quem foi, mas se preocupe em estar, aleluia, pronto para permanecer, ficar, lutar. Porque quem fica, luta, determina, desfruta. A Bíblia vai dizer que Samar ficou, o único que ficou. E por ele ter ficado, se colocado de pé, ou seja, posicionamento. O interessante é que a Bíblia não fala que Deus mandou um anjo, fala para Samar ficar, fala para Samar ficar de pé, se colocar de pé. Não. Deus não mandou mensagem. Deus falou no coração de Samar, porque o Espírito fala com cada um de nós. O Espírito está falando com você em todos os momentos. E tem coisas que você está achando que é da sua cabeça, não é Deus falando. A Bíblia vai dizer que Samar fica, se posiciona. E por permanecer, se posicionar, Deus deu vitória. Sabe do que Samar desfrutou? Samar desfrutou da paz, aonde o adversário estava querendo pôr contenda. Samar desfrutou do cuidado de Deus, porque ninguém mexeu em nenhuma lentilha, ninguém mexeu em nenhum lugar, ficou tudo intacto. Samar desfrutou do trabalhar, do cuidado e do poder de Deus sendo manifesto naquele campo de lentilhas. E quem foi embora? Só ficou com a história.
Ó, isso aqui é forte, o Espírito Santo está falando comigo. Quem foi embora, ficou com a história. E quem ficou? Ficou com a vivência. É diferente eu falar, minha avó orou e meus tios foram libertos. Eu contar a história do que ela viveu e eu falar, eu orei, clamei e vi Deus agir, vi Deus fazer. Quem foi embora ficou com a história, mas quem permaneceu ficou com a vivência. Quem que você quer ser no meio dessa história? Quem desiste no meio do caminho e volta para trás e retrocede e fica com a história dos outros? Ou você é alguém que vai ficar determinado, vai se posicionar, declarar e desfrutar do que o céu tem para liberar sobre as nossas vidas? Sabe que Deus está falando comigo? Declara para minha igreja em Andara, que para quem permanecer, determinar e declarar, eu farei ainda mais. Eu farei ainda mais. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu farei ainda mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais. Aleluia. O Senhor declarou liberou chaves aqui nessa noite. Deus, aleluia, liberou estratégias nessa noite. Deus abriu visão nessa noite. Aleluia, Deus testificou o coração. Tem pessoas que trouxeram à memória coisas que viveu, e Deus está falando, eu estou te encorajando, eu estou te fortalecendo. E você hoje já não faz parte mais de quem vai embora e abandona. Você agora se posiciona, permanece, declara e desfruta. É seu. Para de procrastinar e deixar sonhos, projetos de lado, porque você não tem condições. É aquela cozinha estilo de, aleluia, de programa de aleluia, tipo Palmeirinha, né, que tá tudo num lugar, tudo lindo, maravilhoso. É aquele sonho. Volta então pro projeto. Missionário, não tenho dinheiro, vai, faz desenho, traz pro altar. Missionária, é meu filho restaurado. Não para, não deixe de sonhar. Aleluia, defenda aquilo que Deus te deu, e você vai desfrutar. Você vai desfrutar. Você vai ter a oportunidade de desfrutar. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu vejo pessoas que estão se posicionando hoje. Eu vejo pessoas que vão sair daqui determinadas. Nem tudo é dinheiro. Tem coisa que a nossa mente, sua mente já calculou, sua mente já imaginou. O que está faltando? Declarar. Haja luz e houve luz. Está faltando você declarar. Eu declaro sobre essa casa, eu declaro sobre essa empresa, eu declaro sobre o meu esposo, eu declaro sobre os meus filhos, eu declaro sobre a minha mãe. Eu declaro, chegou o tempo de desfrutar. Quem recebe essa palavra, joga a mão para cima e aplaude ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Diga, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Diminui. A igreja finaliza declarando assim: quão grande é o meu. E todos vão dizer, Ele é grande. Todos vão dizer, quão grande é o meu. Joga a mão direita para cima, porque com os olhos da fé eu vejo Deus liberando chaves aqui hoje. Tem chave de porta, literalmente, pastora. Mas tem chave
chave de autoridade, chave de ousadia. Oh glória. Esse jovem, esse moço aqui, ó, blusa azul. Nevou já, né, meu filho? Já nevou, né? Deus vai destravar algo na sua vida. Olhe para cá, vai lá nele, obreiro, vai lá nele. Põe a mão sobre ele.